amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem número 68, desde que nós começamos lá no início. E o título dessa mensagem é A Palavra Final. É, eu- essa mensagem tem esse título, A Palavra Final, porque vai ser a última palavra que nós vamos compartilhar em relação à igreja em Filadélfia. Por isso, é a palavra final sobre a igreja de Filadélfia. Então, é a igreja em Filadélfia número 9. Então, essa é a nona mensagem sobre a igreja de Filadélfia. É claro que se eu falar do Senhor é inesgotável, né? Mas como nós temos que continuar, então essa vai ser a palavra final da igreja de Filadélfia. E como é uma palavra final, nós já desfrutamos de todos os versículos, é mais uma recapitulação, vamos recapitular, quais são os pontos mais importantes da igreja de Filadélfia e também ganhar alguns aspectos da igreja de Filadélfia que nós nunca podemos perder de vista. Porque a Igreja de Filadélfia é o alvo, o objetivo de todos nós como igreja. Então, nós precisamos ter bem claro esses objetivos no nosso coração e também vamos perceber como a Igreja de Filadélfia ela permeia a palavra de Deus. Ela não está só, obviamente, aqui em Apocalipse, capítulo 3, mas o ponto mais importante da Igreja de Filadélfia, ela permeia toda a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. E, mas antes de nós começarmos nesse ponto, também eu queria aproveitar essa mensagem para explicar melhor esse ponto, né, sobre a Igreja de Filadélfia, esse ponto fundamental, e explicar alguns detalhes para que nós sejamos mais claros o que é a nossa ideia da Igreja de Filadélfia. Mas antes de nós começarmos, eu não pude deixar de aqui compartilhar com os irmãos, porque esse ponto que vou compartilhar agora foi compartilhado pelo irmão Natal na última mensagem, né? Ele compartilhou nos compartilhares, então não foi registrado em mensagem. Então eu gostaria de tocar porque é muito precioso, é muito rico, né? Para que fique registrado em mensagem, para que no futuro, se nós ouvirmos as mensagens ou ruminarmos essas mensagens, a gente não esqueça desse ponto que foi precioso. Na mensagem passada, nós falamos sobre promessa ao vencedor da igreja em Filadélfia. E a promessa ao vencedor é que o Senhor ia fazer do vencedor coluna no santuário do meu Deus, o Deus, né, do Deus do Senhor, que é o nosso Deus. E como é uma coluna, a coluna é imóvel e sustenta algo, e é uma coluna para edificação, aí o Senhor diz assim: e daí jamais sairá. Ou seja, uma vez edificados como coluna no templo do Senhor, no santuário do Senhor, que é a igreja, nós jamais sairemos de lá. E foi falado também a outra parte da promessa do vencedor, que tem relação com a primeira parte da coluna, é que o Senhor gravarei também sobre ele. Gravar sobre ele é como a coluna, né? Como eu expliquei para os irmãos no Egito Antigo, é claro que isso é coisa do Egito, mas a figura é transportada para cá. No Egito Antigo, eles pegavam colunas dos templos para os deuses pagãos dos egípcios e eles gravavam na coluna o nome do deus a qual aquela coluna estava sendo consagrada e o nome daquele templo onde estava sustentando aquela coluna, o nome da cidade onde aquele templo estava, não é? E a mesma imagem aqui que fala que gravarei também sobre ele, sobre essa coluna, sobre o vencedor que é uma coluna, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Então, e meu novo nome. Então, nós falamos esse ponto, que o vencedor é alguém que ele é edificado como uma coluna, ou seja, ele sustenta a edificação, ele se preocupa com a edificação. Irmãos, o inimigo de Deus, Satanás, ele não treme em nenhuma outra coisa a não ser na edificação. Ah, se nós pensamos que o inimigo de Deus treme, por exemplo, com milagres, que o inimigo de Deus treme perante palavras
bonitas em si, da Bíblia, essas coisas todas, o inimigo não treme em relação a isso. Nenhum milagre, nenhuma atividade miraculosa faz o inimigo de Deus tremer. Até porque nós vamos ver até ao longo do livro de Apocalipse mesmo, lá na frente, que o inimigo de Deus vai usar as coisas miraculosas até mesmo de forma falsa. A única coisa que o inimigo de Deus realmente treme, amados irmãos, é a edificação. Não há nada que o inimigo odeie mais do que a edificação. Ele realmente ele treme e tudo o que ele quer fazer, o objetivo dele é prejudicar, atrapalhar, infiltrar sorrateiramente, sutilmente e prejudicar a edificação. Desde o início da palavra de Deus, o objetivo do inimigo sempre foi atrapalhar a edificação. Até mesmo em Gênesis, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Quando Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher, a partir do homem. E lá em Gênesis, quando fala que o Senhor pegou Adão, colocou no pesado sono, mexeu no lado de Adão e tirou uma costela de Adão. Quer ver como a palavra está lá em Gênesis? Vou ler para os irmãos aqui. Fala assim, ó. E a costela, Gênesis capítulo 2, versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E quando o homem, Adão, viu a mulher, ele falou: Eu sou um com ela totalmente. Ficaram um, e se tornaram-se um para sempre, né? E disse o homem: Essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomada. Ou seja, ela era o feminino dele. O nome dele é varão, o nome dela é varoa. Ela é igualzinha a ele, porque ela veio totalmente dele, certo? A mulher veio totalmente 100% de Adão, né? Pegou a costela e transformou numa mulher. Aí, o versículo 24 fala: Por isso deixa o homem pai e mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, é uma união eterna, que somente Deus pode atrapalhar, né? Ora, um ou outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, somente Deus pode, se Ele quiser, somente Deus pode criar essa divisão, né? O que Deus uniu não separa o homem, ou seja, o que Deus uniu é uma união eterna. Ou seja, o Senhor pegou duas pessoas e tornou-se uma. Isso chama-se edificação. Não só isso, se você olhar no versículo 22, quando fala assim, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, na verdade, no original hebraico, não é transformou-a numa mulher. No original hebraico é edificou uma mulher. Edificou. A palavra não é transformou. A palavra é edificou. Ou seja, a mulher, ela é a edificação do homem. Da mulher, o Senhor tirou, quer dizer, do homem, o Senhor tirou a mulher, um pedaço do homem, e edificou. Aí, ou seja, Eva representa, Cristo representa o quê? Quer dizer, perdão, Adão representa o quê? Cristo, né? Adão, Cristo é representado, desculpa, é a melhor forma de falar, Cristo ele é representado por Adão. Adão representa Cristo, é um símbolo de Cristo. E Eva é um símbolo da igreja. Quando o Senhor Jesus morreu, ele, na verdade, aos olhos do Pai, estava somente dormindo. Por quê? Porque o Senhor seria ressuscitado pelo Pai no terceiro dia. Então, entre a morte e a ressurreição do Senhor, passou-se 3 dias. O Pai sabia que ele seria ressuscitado. Então, aos olhos do Pai, aos olhos dos homens, Cristo estava morto. Nas olhos do Pai, ele estava dormindo. Ele era o Adão que estava dormindo. E, na verdade, foi o Pai que colocou Cristo para dormir, né? Ou seja, não foram os homens que mataram o Senhor Jesus. Ninguém poderia matar o Senhor Jesus. Mas o próprio Senhor voluntariamente se entregou. Na verdade, essa era a vontade do Pai. O Pai colocou Adão para dormir. Deus Pai colocou, assim como Deus colocou Adão físico aqui para dormir, Deus Pai colocou Cristo para dormir. E entre a morte e a ressurreição, o Senhor, lá em João fala que Cristo estava na cruz, já tinha morrido,
Veio um soldado, cortou o lado do Senhor e do lado fluiu sangue e água. E nós sabemos que o fato de ter fluído sangue e água do Senhor representa a edificação. Foi do lado do Senhor Jesus que foi produzido entre a morte e a ressurreição. O Senhor estava morto já estava no pesado sono, e saiu algo do lado do Senhor. O sangue representa a redenção. O Senhor veio, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, para trazer o homem de volta a Deus. E a água representa a vida que o Senhor ia liberar, a sua vida que ia ser infundida para dentro do homem. Essas duas coisas que produziu a igreja. Entre a morte e a ressurreição do Senhor, a morte liberou o sangue, e a ressurreição a vida. Então, é o sangue e a vida que edificam a igreja. E aí, depois da morte e a ressurreição, o que foi produzido? A igreja. Logo depois que o Senhor citou, o Senhor apareceu para os discípulos. O Senhor até avisou, né, para Maria Madalena, falou assim: avisa vá e a vida. Eu vou ler aqui, né? Para não falar com as minhas palavras, né? Deixa eu ler aqui. João, capítulo 20, versículo 17. Recomendou Jesus para Maria Madalena, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Ou seja, é a primeira vez que o Senhor chama os discípulos de meus irmãos. Até então, nenhuma parte dos evangelhos o Senhor tinha chamado eles de meus irmãos. Por que que agora eles se tornaram meus irmãos? Porque eles tinham a mesma vida e natureza do Senhor. A igreja estava sendo foi gerada na ressurreição. Isso o Senhor falou na ressurreição para Maria Madalena, que eu tinha ressuscitado. Ou seja, quando Adão acordou, no pedaço do sono que o pai colocou ele, ele olhou, o que ele viu? O fruto do seu trabalho, o fruto penoso do seu trabalho, como Isaías 53 fala. E ele viu quem era? Era a Eva dele, era a igreja, que é da mesma natureza do Adão, que tem a mesma vida, que agora também tem o mesmo pai. É não só agora o Senhor, só o Senhor era filho de Deus antes de morrer ressuscitar, ele era filho unigênito. Agora a igreja ele trouxe o filho primogênito, primeiro filho, porque agora os outros crentes também seriam filhos de Deus. Tinha a mesma natureza do Pai, ou seja, eram iguais, era da mesma natureza. Em outras palavras, estou querendo dizer, irmãos, que o que aconteceu lá em Gênesis, a, que botou Adão para dormir, trabalhou do lado, tirou a costela e edificou uma mulher, Eva, que era igualzinha a ele, era um símbolo do que Deus fez com Cristo, entre a morte e a ressurreição, para edificar a igreja, que é a Eva, não é? E que um dia essa igreja, que é a Eva, vai casar-se com o Senhor, nós vamos ver no final do Apocalipse, vão tornar-se um só carne para sempre. Já somos um para sempre com o Senhor no nosso espírito. Essa união já é eterna. Nosso espírito é exatamente igual ao Espírito de Deus nesse sentido, né? Porque nós somos unidos. Tanto é que em Romanos capítulo 8 fala que o nosso espírito é vida. Lá em Romanos 8 não fala que o nosso espírito contém a vida de Deus. Lá fala que o nosso espírito é a vida de Deus. Ora, peraí, como é que o nosso espírito pode ser a vida de Deus? Uma vez que o Espírito de Deus, que é a vida, entrou em nós, tornou-se um com o nosso espírito, é a união tão eterna que aquilo que o Senhor é, nós somos também. Por isso que tudo que aconteceu com o Senhor, espiritualmente falando, também aconteceu conosco. Ele morreu, morremos com ele, Efésios fala. Ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Ele ascendeu ao céu e está do lado do Pai, também estamos junto com ele. Fomos colocados nos lugares celestiais, assentados em Cristo Jesus, junto com ele. Junto com ele. A expressão lá em Efésios 2 é junto com ele, porque nós estamos unidos. O que acontece com o Senhor acontece conosco. Nós somos agora totalmente um. Mas isso ainda é só no nosso espírito. Um dia será também na nossa alma, será também no nosso corpo. Estaremos totalmente conformados à imagem de Adão, do novo Adão, que é Cristo. Então, daí, nós já estamos entendendo aqui, parece que eu desviei de Apocalipse, não. Não desviei. O que eu estou querendo dizer é que logo, voltando para Gênesis 2, logo quando acabou de edificar Eva, a Eva representa a edificação da igreja. O que acontece no capítulo 3? A serpente aparece. E a serpente não vai corromper Adão, ela vai corromper a edificação, que é a mulher, Eva. Ele já vai atacar a edificação, porque ele treme a edificação. Ele sabe que o que pode
É destruir o inimigo é edificação. O que pode fazer o inimigo ser derrotado é edificação. Por isso ele atacou Eva e não Adão. Primeiro ele ataca Eva, ele vai atacar a igreja, a edificação. O Senhor falou, e assim começa em Gênesis, e assim vai por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, o inimigo, essa aqui, você sabe que em Gênesis, amados irmãos, tem a semente de todas as verdades. E isso também é uma verdade do ponto de vista negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que por toda a Bíblia, o inimigo vai atacar a edificação. Ele vai criar falsas edificações, falsas coisas, ele vai atacar sempre a edificação, porque ele treme em relação à edificação. Por isso que em Mateus, capítulo 16, o Senhor falou assim para Pedro, e te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. É como se eu estivesse falando assim as palavras, eu edificarei a minha Eva. E aí ele continua, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela, contra a igreja edificada. O que o Hades não prevalece é contra a edificação. Uma vez que houver a igreja edificada, o Hades, as portas do Hades nunca prevalecem. Por isso o inimigo tenta, de todas as maneiras possíveis, frustrar a edificação de Deus, porque ele sabe que uma vez que houver edificação, ele não tem mais como prevalecer. Ele treme. Amados irmãos e amadas irmãs, talvez vocês não estejam entendendo o que essa mensagem de hoje tem a ver com tudo isso, mas começa com essa passagem. Por isso, voltando para o Apocalipse, Apocalipse, a promessa para a igreja de Filadélfia, do vencedor, era a edificação de uma coluna, que o vencedor seria edificado no templo de Deus e de lá jamais sairá. E essa edificação, o inimigo treme. Por isso que Filadélfia, o inimigo não consegue atacar. Por isso que ela é igreja louvada pelo Senhor. Por isso que a porta que Sorabe não fecha para essa igreja. Por isso que ninguém fecha. Por isso que ele faz, até mesmo, usa a sinagoga de Satanás, no versículo 9, prostrar-se diante dela, diante da igreja edificada, diante de Filadélfia, que ele amou. Por isso, irmãos, que ela é uma igreja louvada. O inimigo não tem medo da minha santidade isolada. A minha santidade isolada é muito importante, mas ele não tem medo disso. O que ele realmente tem medo é da edificação. O Senhor não falou para a promessa para a igreja em Filadélfia que sobre o vencedor ele escreveria a santidade. Não. Ele falou que escreveria o nome sobre uma coluna, sobre um algo edificado, algo que é constante, que é forte como uma coluna que sustenta o testemunho de Deus, a igreja, o santuário, que sustenta o propósito eterno de Deus, que é a edificação. E está escrito, não é a santidade, é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, o que está escrito? Três coisas estão escritas sobre essa coluna que é o vencedor. Está escrito o nome do Pai, o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Senhor. O nome do Pai e o nome do Senhor, obviamente, por meio do Espírito, é o Deus triuno, né? Porque aqui você vê o Deus triuno. Por que sabe Deus triuno? No versículo 12 fala o nome do Pai e no final fala o nome do Filho, o novo nome do Filho. Ora, irmão Gustavo, onde está o Espírito então? No versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. É a ação do Espírito, ouvir o que o Espírito nos fala, que vai produzir ser gravado o nome do Pai e o novo nome do Filho, no vencedor que é a coluna. Ou seja, hoje a edificação depende totalmente de ouvir o Espírito. A era de Apocalipse, que é a era que nós vivemos, é a era do Espírito. Atos dos Apóstolos, nós estamos desfrutando, não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado Ato do Espírito, por meio dos apóstolos e dos outros crentes, porque não foi só apóstolos ali, né? Atos não descreve só apóstolos. Barnabé não era apóstolo. E está escrito os atos dele, né? Filipe, em Atos 8, não era apóstolo, está escrito os atos dele. Estevão não era apóstolo, está escrito os atos dele em Atos 7. Silas, junto com Paulo, não era apóstolo, está escrito os atos de Silas. Timóteo está ali, né? João Marcos está ali. Priscila e Áquila estão ali. Tantos estão ali e não são apóstolos, né? Então deveria ser mais precisamente, né? O mais correto seria ato do Espírito por meio dos filhos de Deus.
Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos, que a edificação acontece, que Atos mostra o surgimento da edificação da igreja, é através do Espírito. E aí tem um outro ponto, que é a Nova Jerusalém que é escrita. Nova Jerusalém é a edificação máxima de Deus com o homem. Então, o que está escrito no vencedor é uma coluna, edificação, e o nome da cidade, que é uma edificação, a cidade edificada. E o Deus triuno. Então, o que você vê? Deus triuno e a edificação para sempre. Então, onde eu quero tocar, amados irmãos, que o inimigo ele pode ainda atacar eu como uma pedra da edificação isolada, né? Todos os filhos de Deus, segundo consta, segundo fala lá em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro fala que todos os filhos de Deus são pedras vivas para edificação. E nós, individualmente, somos pedras vivas para edificação. Mas uma pedra viva fora da edificação ainda é muito facilmente atacada pelo inimigo. Por mais que essa pedra seja excelente, haja um irmão excelente, uma santidade muito elevada, um viver humano muito elevado, ele ainda é uma pedra isolada se não estiver unido aos outros na edificação. E uma pedra isolada nunca será uma coluna. O vencedor é uma coluna, mas é um vencedor, uma coluna na edificação, junto com outros. Ele se importa com a edificação, ele luta pela edificação, ele é uma coluna na igreja. Uma pedra isolada, o inimigo consegue ainda manipular. Você consegue mexer com a pedra, você consegue chutar até uma pedra. Vai doer teu pé, mas vai chutar uma pedra. Agora eu quero ver se você tem coragem de chutar uma coluna. Você tem coragem de chutar uma coluna? Você consegue ainda mexer uma pedra se fizer muito esforço, dependendo do tamanho da pedra. Agora eu quero ver você mexer uma coluna. Coluna é algo muito sólido. Por isso o inimigo ele treme a edificação. E aí na mensagem passada, o irmão Antônio Natal citou dois versículos muito tremendos, queria ler com os irmãos. 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. Abram, por favor, irmãos. 1 Reis 7, 21. Aqui fala das duas colunas do templo. Quando Salomão foi edificar o templo, vocês sabem, quem edificou o templo pela primeira vez, né? Até Salomão era tabernáculo. Com Salomão passou o seu templo. Foi o primeiro templo que surgiu. Foi Salomão. E bem de frente ao templo, bem na entrada do templo, havia duas colunas. Olha o versículo 15, né? É, aliás, o versículo, vamos pular para o versículo 21, caso o templo, né? Versículo 21. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Quem são Jaquim e Boaz? São os servos de Deus, certo? Ou seja, esses servos de Deus, eles se transformaram em colunas. Não fisicamente falando, é claro, mas Salomão botou duas colunas do templo e botou o nome dessas colunas de dois servos de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: estes servos de Deus do passado transformaram-se em colunas no templo de Deus. Eles sustentam o templo de Deus. As colunas no templo do Senhor de Salomão tinham nome. Essas duas diferentes tinham nome. Irmão, o vencedor torna-se uma coluna. E Jaquim, que é a primeira, que é a coluna da direita, significa ele estabelecerá. O Senhor estabelecerá o vencedor como a coluna Jaquim no templo de Deus eternamente. E a coluna da esquerda chamou-lhe Boaz. Boaz quer dizer nele há fortaleza. O Senhor estabelecerá o vencedor como uma fortaleza no tempo de Deus que é forte, ele é firme, ele tem força. Não obstante hoje, na igreja de Filadélfia, somos de pouca força. Naquele dia, os de pouca força se tornaram-se colunas que são fortalezas muito fortes. E ninguém ousará tocar, porque de lá jamais sairá. E aí, outro exemplo de fortaleza, homens tornando como colunas. Isso são exemplos do Velho Testamento simbólicos, mas que tornam-se realidade no Novo Testamento,
na promessa para a igreja em Filadélfia, né? O irmão Natal citou também ali de Jeremias, capítulo 1, vamos ler lá. Jeremias, capítulo 1, versículo 18. Olha o que o Senhor fala para Jeremias. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Contra a coluna, ninguém prevalecerá. Ainda que haja dentro do próprio povo de Deus pessoas contra Jeremias, eles não prevaleceriam, porque ele era uma coluna. Entende, irmãos, como a edificação é tão importante? O vencedor precisa aprender a amar a edificação, a lutar pela igreja, a lutar pela edificação da igreja, a se dar pela edificação da igreja. Isso é a promessa para a igreja em Filadélfia. E agora vamos entrar na mensagem de hoje, que é a continuação do que estamos falando, não paramos não. Irmãos, qual é quais são as características da igreja de Filadélfia? Primeira característica da igreja de Filadélfia é que não está descrito no texto dos 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos da carta da igreja de Filadélfia, não cita isso. Mas está implícito isso. A primeira característica, e que é a maior característica da igreja de Filadélfia, não está implícito, mas é a maior, é o amor entre os irmãos. A palavra, de onde vem que a igreja de Filadélfia tinha amor entre os irmãos? É a palavra Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor entre irmãos, tá? E nós já falamos isso para os irmãos, de onde vem essa palavra origem de Filadélfia. Você se recorda? Que essa mensagem é uma recapitulação também. Havia, literalmente, na região lá da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, onde está a cidade de Filadélfia, no início havia dois irmãos que se amavam muito um ao outro, Eumenes e Adelfo. E Eumenes era rei de Pérgamo, que é uma cidade próxima de Filadélfia. Lembra da igreja de Pérgamo? Aquela cidade, Pérgamo, era um reinado. E aí, Pérgamo, o rei de Pérgamo, Eumenes, amava tanto o seu irmão, tinha um amor tão forte entre eles, que ele construiu, ele fundou a cidade de Filadélfia e deu o nome da cidade para o seu irmão, de Adelfo. E por que não? Por que não chamou então Adelfo a cidade? E Filadélfia? Porque filo é amor, Adelfo era o nome do irmão. Então, Filadélfia era amor entre irmãos. Ele fundou a igreja, a cidade, perdão, por amor a seu irmão. E não era só uma questão de amor, ele se assim de amor. Houve provas disso. Depois, até conta essa história, né? Conta essa história que isso é da história, né? Não sabemos se é tão verdade isso, mas a história conta isso, que até Filipe da Macedônia, não, eu não penso que seja talvez o mesmo um dos descendentes talvez de Alexandre o Grande, né? Não sei. Filipe da Macedônia, ele contava, um dos reis da Macedônia, né? Ele contava a história desses dois reis para os seus filhos como modelo, para mostrar como eles se amavam, né? Esses dois irmãos, né? E, bom, mas vamos voltar. E aí, nessa mesma época, os romanos começaram a tentar dominar aquela região. E os romanos tentaram por muitas vezes botar o irmão mais novo, que era Adelfo, contra o irmão mais velho, que era Eumenes. Por mais que os romanos tentassem colocar um contra o outro, não foram bem-sucedidos. Eles continuavam se amando. E aí, só quando Eumenes morreu, que seu irmão Adelfo assumiu o trono do reino de Pérgamo, não é? Porque eles se amavam tanto. Os romanos prometeram para Adelfo, que era o mais novo, isso é história, né? Prometeram para Adelfo mais novo,
se ele se insurgisse contra o seu irmão, os romanos iam dar apoio para ele e ele ia, então ter o reino e ele se tornasse o rei de Pérgamo também. Ou seja, prometeu para ele: olha, se rebele contra o seu irmão, não seja súdito a ele, você é o mais novo, ele é o mais velho, rebele-se contra ele e que nós vamos te dar o reinado. Mas ele não aceitou. E ele só assumiu o reino quando realmente seu irmão morreu. Então, irmãos, essa história que gerou a cidade de Filadélfia, o amor forte entre os irmãos. Que por mais que o inimigo deles, que eram os romanos, tentasse colocar um contra o outro, eles não conseguiam, por causa do amor forte. Essa é a característica da igreja de Filadélfia, o amor forte entre os irmãos. Mas esse amor não é mais um amor humano entre um e o outro, é o amor de Deus, que é muito mais forte do que o amor humano. Se o amor humano pôde produzir isso entre dois irmãos biológicos de sangue, quanto mais o amor de Deus poderia produzir entre os filhos de Deus. Por mais que o inimigo tente atrapalhar a edificação entre os filhos de Deus, na igreja de Filadélfia isso não acontece. Eles não permitem, porque a igreja de Filadélfia é a maior característica deles, que é o amor fraternal. A outra característica, nós já vamos voltar nesse ponto. A outra característica da igreja de Filadélfia é que eles guardavam a palavra do Senhor e não negavam o nome do Senhor. Falamos exaustivamente sobre isso, né? E não é meu objetivo tocar nesse ponto aqui hoje. E outra característica de Filadélfia é que eles guardavam a palavra da perseverança do Senhor. Isso também é muito importante, falamos exaustivamente sobre isso, também não é meu ponto falar sobre hoje. O meu ponto aqui, irmãos, meu encargo nessa mensagem, apesar de todas as características serem muito importantes, estão ligadas, é falar do amor fraternal. Aqui que está o ponto maior, é o amor fraternal tão forte que produz colunas. Todas as características produzem colunas aqui, né? O amor entre os irmãos gera edificação, guardar a palavra gera edificação, não negar o nome do Senhor gera edificação, e guardar a palavra da perseverança, perseverar gera edificação. É claro que nenhuma dessas coisas pode ser negligenciadas. Se alguma dessas coisas for negligenciada, não haverá edificação. Mas, acima de tudo isso, está o amor. Acima de todas as coisas, a principal é o amor. Por isso, nós vamos ver aqui agora, a partir de agora, nós vamos ver como o amor fraternal, Filadélfia. Amor fraternal quer dizer Filadélfia, gravem isso. A palavra Filadélfia é amor fraternal. Como Filadélfia permeia o Novo Testamento, toda a Bíblia, mas principalmente o Novo Testamento. Como Filadélfia, o amor fraternal permeia. Como o mais importante é o amor fraternal. Irmãos, vamos tentar pensar um pouco aqui. Vocês acham? Porque passa aí da cabeça dos irmãos. Os irmãos confundem, né? Eu vou explicar melhor. É que eu vou lá na frente, aí fica difícil irmãos, me acompanhar, né? Mas eu vou explicar melhor para os irmãos. Quando se fala em igreja de Filadélfia, é uma igreja tão maravilhosa, o nosso objetivo como igreja é tão tremendo, não é, irmãos? Que a gente começa a pensar algumas coisas. Primeiro, primeira coisa que nós pensamos, né? Ah, é uma igreja sem defeito, não é isso? Nós pensamos assim: nessa igreja não há problema nenhum. Não tem problema nessa igreja. É muito perfeita. Mas será que isso é verdade, irmãos? Será que isso realmente é verdade? Mas nós não pensamos assim? Vocês concordam comigo? Vocês não estão respondendo, mas concordem comigo? Nós não temos essa mentalidade, achamos que não há problemas nenhum na igreja de Filadélfia? Mas isso será que é verdade? Claro que não. A igreja de Filadélfia, há muita dificuldade na igreja de Filadélfia. Muita dificuldade. Muitos problemas. Mas, ainda que haja muitos problemas, eles continuam firmes, amando uns aos outros, continuam guardando a palavra do Senhor, não negando o nome e sendo perseverantes, a palavra da perseverança. Há problemas de relacionamento entre os irmãos de Filadélfia? A gente pensa que não, mas claro que há. Existe alguma igreja? Vamos pensar, no Novo Testamento, houve alguma igreja no Novo Testamento que não houvesse problemas? Claro que não, todas tinham. Romanos, a igreja em Roma tinha? Tinha. Paulo descreve problemas em Romanos, Paulo descreve em todas as cartas dele, os Gálatas, igrejas na Galácia, tinha problemas? Tinham. Tessalônica, que é cartas Tessalônicas, havia problemas? Sim. Corinto se fala, a igreja em Corinto tinha problema para dar e vender, não é? A igreja em Filipenses tinha problemas? Claro que sim.
Igreja de Colossos tinha problemas? Claro que sim, os colossenses. Então, todas as igrejas, igreja em Éfeso tinha problema? Claro que sim, os Efésios, todas tinham problemas. A igreja em Roma tinha problemas? Tinha. A igreja de Jerusalém? Tinha. Antioquia? Tinha. Onde houvesse a igreja, há problemas, porque isso faz parte da edificação, do processo de edificação. No entanto, se a igreja de Filadélfia fosse uma igreja que não houvesse problemas, que isso não é verdade, não existiria essa igreja na Terra. Porque é claro que há problemas. Então, irmãos, amadas irmãs, o que faz característica da igreja de Filadélfia não é não ter problemas. Ela tem problemas, ela tem dificuldades, ela tem lutas, ela tem ruídos na edificação, mas continua mantendo as características de Filadélfia, que é o amor intenso entre os irmãos, a guardar a palavra do Senhor, não negar o nome e ser perseverantes, principalmente, acima de tudo, o amor intenso. Aqui, no seu livro, o irmão Delcio Meirelles, no seu livro sobre Apocalipse, ele fala uma coisa muito, muito preciosa, que também é algo que muitos irmãos confundem, tá? E eu queria ler com os irmãos aqui. É só uma frasezinha para os irmãos, porque é importante os irmãos também entenderem isso. Porque esses conceitos errados foram ensinados para nós. Então, por exemplo, né? Ler para os irmãos aqui. Deixa eu só achar aqui, né? Ah, eu deveria ter separado aqui, né? Depois que eu leio, aí. Deixa aqui. Eu leio e depois eu vou. Aqui, quer ver, ó? Deixa eu achar. Ele fala. Achei. Fala aqui, ó. Olha que rico, irmãos. Fala assim. Mas, eu vou ler palavras de abre aspas aqui. Mas precisamos lembrar que fazer parte de um grupo que testemunha da unidade, fazer parte de um grupo que testemunha da unidade, não prova que alguém esteja em Filadélfia. Muitos crentes se unem àqueles que testemunham da unidade da igreja e passam a acreditar que possuem a realidade de Filadélfia. Mas é suficiente reunir com os irmãos que não usam placa de identificação, onde o governo está nas mãos dos presbíteros e a mesa do Senhor é aberta a todos os crentes? Ou seja, se eu tiver essas características, quer dizer que eu estou em Filadélfia, só porque eu me reúno com os irmãos que é, não usam a placa de identificação, os irmãos testemunham da unidade, os irmãos, o governo não é um governo a autoridade de um homem, dos presbíteros, como a Bíblia nos ensina, tem a mesa do Senhor que é aberta a todos os irmãos. Se tiver essas três coisas, então eu sou Filadélfia. Aí ele fala aqui, de modo nenhum. Se não houver a realidade do amor fraternal, tudo será vão. Filadélfia é amor fraternal. É uma mudança apenas de endereço, ele fala aqui. É semelhante ao povo de Israel que saiu realmente do Egito, mas o Egito não saiu deles. Podemos sair das divisões, mas elas podem continuar conosco. Infelizmente, para muitos filhos de Deus, a realidade da unidade da igreja é vista como uma questão de localização física. Eu estou me reunindo aqui, então, nesse lugar, com os irmãos aqui, nós temos a mesa do Senhor aberta, nós aqui não temos nome de nenhum outro nome, só o nome da cidade, nós aqui
o governo dos presbíteros, né? Então, como a Bíblia nos ensina, então nós somos Filadélfia. Não é isso. Só isso, né? Infelizmente, para muitos filhos de Deus, a realidade da unidade da igreja é vista como uma questão de localização física. Isto é, com quem estou reunindo, e não mais uma condição real do coração, que é amor aos irmãos. Não é com quem nós estamos reunindo, é se nós amamos os irmãos. Ah, eu estou me reunindo com os irmãos da igreja em Araguaína. Eu estou me reunindo com os irmãos da igreja que está em Araguaína. Então, eu sou a Filadélfia. Quem falou isso, irmãos? Irmãos, nós é muito mais do que isso. A principal característica de Filadélfia é o amor fraternal. Amo os irmãos. Isso é a característica. Então vamos ver uns versículos, né? Vamos ver como o amor é importante. Outra questão, quando a gente fala de amor, antes de eu tentar nesse ponto, né? Não, vamos com calma, vamos ver, vamos versículo por versículo. Então vamos lá. Lucas capítulo 11. Eu queria que o mundo acompanhasse comigo. Lucas 11. Mas eu só peguei alguns exemplos, tá? Lucas 11, 42. Fala assim. O senhor falou aqui sobre os fariseus, né? Aí o senhor fala assim. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O ponto é que na igreja de Filadélfia, uma coisa que é muito clara é que apesar de haver problemas entre os irmãos, porque isso é impossível que não haja, e não é isso que anula o fato de não ser a igreja de Filadélfia, porque problemas sempre há, perseguições, lutas. Por que a igreja de Filadélfia guarda a palavra da perseverança? Porque há tribulações, há lutas, há oposição externa e interna, há problemas externos e internos. Sempre houve isso na igreja de Deus. Em toda a história da igreja, desde que ela surgiu lá em Atos, capítulo 2, até os dias de hoje, sempre a igreja houve problemas. Mas o fato é que, apesar de tudo isso, eles perseveram, continuam lutando. Outro ponto forte na igreja de Filadélfia é que, obviamente, como é o objetivo do Senhor nessa terra, como igreja, eles buscam a santificação. Assim, na santificação, busca a edificação, mas busca a santificação. Mas, irmãos, a santificação, que é importantíssima, que é, claro, sem edificação também não há como ter edificação. Mas o alvo não pode ser só ser santo. Ah, eu sou santo, vou buscar uma santidade individual. E esquecer do resto dos irmãos. Se o resto dos irmãos falar assim, se os irmãos não querem, problema dos irmãos. Eu vou buscar o Senhor. Sozinho na minha casa, eu vou buscar o Senhor. Se os irmãos não querem, isso não é a santificação que o Senhor quer, entendeu, irmãos? A santificação é eu quero ser santo junto com os irmãos. A santificação produz a edificação, certo? É com o objetivo de levar a edificação. Agora, no processo de santificação coletivo, né, nós juntos com os irmãos, um ajudando o outro, tal, o que é mais importante? Nós corrigimos os irmãos, sermos duros com os irmãos, sermos justos com os irmãos ou amar os irmãos? Nós temos que corrigir os problemas na igreja, que há na igreja? Claro que temos. Mas, acima de tudo, vem o amor. Acima da justiça vem o amor. É isso que está falando aqui, ó. Começa aqui para os fariseus. Fala assim, ó, vocês, fariseus, desprezam a justiça e o amor de Deus. Parece como essas duas coisas podem andar juntas. A justiça e o amor de Deus. Na nossa cabeça, a justiça e o amor de Deus parece que não deveriam andar juntas. Imaginamos um Deus justo. Como é que podemos imaginar ao mesmo tempo um Deus amoroso? Como é que a justiça e o amor andam juntos? Nossos olhos parecem impossível. Ou eu sou justo ou eu sou amoroso. Eu sou amoroso ou eu sou justo. Mas isso não é um entendimento errado da nossa parte. O amor e a justiça de Deus, eles andam juntos, eles nunca podem ser separados. Por isso eu falo assim, desprezar a justiça e o amor. Nós não podemos desprezar a justiça e o amor. Há um balanço, há um equilíbrio
entre a justiça e o amor de Deus maravilhoso. Ao mesmo tempo que Deus é justo, ele não tolera os erros, ao mesmo tempo ele é amoroso, ele ama. Irmãos, isso é possível, é isso que existe na igreja em Filadélfia, no amor fraternal. É um equilíbrio perfeito entre a justiça e o amor. Tem irmãos que chegam para mim e falam assim, irmão Gustavo, eu ouço isso, irmãos. Creio em mim, eu ouço muito isso. Fala para esse irmão Gustavo, por que que nós não lidamos com aquele problema da igreja? Tem aquele problema, você não vê aquele problema, aquele outro problema? Aquela irmã, aquele irmão fazendo assim, vamos lá, corrija aquilo, tá uma bagunça, não sei o quê. Vai lá, dá uma mensagem dura. Eu falo, irmão, irmã, calma. Nós temos que corrigir os problemas? Temos, mas é com amor. Nós precisamos amar os irmãos. O motivo de toda a justiça é o amor. Tem que haver uma dosagem entre o amor e a justiça. Tem que ter que corrigir? Claro que tem. Mas a igreja, a questão, a igreja de Filadélfia, que é o nosso objetivo, é o amor fraternal acima de tudo. É amar os irmãos. É de tal maneira corrigir os irmãos que eles se sintam amados. Eles sintam que nós os corrigimos porque nós o amamos, amamos ele de todo o coração. Por mais que às vezes nossas palavras possam parecer duras, mas eles precisam perceber que vem de um coração que ama, de um pai, de uma mãe que ama de todo o coração. É isso que eu tenho que mostrar para os irmãos. A questão principal é a justiça e o amor andam juntos, não há como desprezar um ao outro, né? Isso vai dizer desprezar umas duas coisas. Vamos ver o João capítulo 13. João 13. João 13 fala assim, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Dois pontos. Se fordes justos uns para com os outros. Não. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor uns aos outros quer dizer, em outras palavras, Filadélfia. Amor entre irmãos. Claro, aqui, literalmente, no grego, não está a palavra Filadélfia, mas o sentido está. Amor uns aos outros é Filadélfia. É como se eu falasse assim, olha, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes Filadélfia. Amor uns pelos outros. O que nos faz conhecer como discípulos do Senhor não é nossa justiça, não é nossa santidade, é o nosso amor. Vem aqui em João, agora vamos ver a primeira palavra, Filadélfia, realmente. Eu estou indo na sequência da Bíblia, tá? Romanos, capítulo 12. Agora sim, é a palavra literal, Filadélfia, tá? Romanos 12, versículo. Abram aí pra você ver. 12. Romanos 12 é um resumo como deveria ser a vida prática da igreja, tá? A vida cristã e a vida da igreja. É Romanos 12. Romanos 12 você pode pegar a vida cristã e a vida da igreja, puf, tem uma coisa se une à outra, né? Como viver? Como você ter vida cristã sem a vida da igreja? Elas têm que andar juntas. E o capítulo que mais resume isso de forma preciosa, poderia dar mensagem sobre Romanos 12, é Romanos 12, tanto que é precioso. Aí, Romanos 12, versículo 10, fala assim, ó. Vamos ler o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. O amor não pode ser com hipocrisia. Ou seja, o que é amar? Você vê que a coisa está errada e você toma uma posição de hipócrita, não fala nada. Faz vista grossa. Isso é hipocrisia. Isso não é amor. Detestar o mal, tá vendo? Você não, e apegar-se ao bem. Nós temos que odiar o que é mal. Quando nós amamos os irmãos, vemos as coisas erradas que acontecem, nós precisamos tratar com isso. Mas é em amor. Olha o versículo seguinte. Amai-vos cordialmente. Cordialmente vem de coração. A palavra coração em grego é corda, é córdia, tá? Vem de coração, tá? Por isso que tem uma expressão em medicina que fala que a ponta do coração que bate aqui, a gente chama de ictus cordis, tá? A ponta do coração, em latim, né? Porque corde, ou por exemplo, cardiologia, estudo do coração, cardia, é o mesmo significado de corde, né? Então, amar-vos cordialmente é amar-vos de coração, uns com os outros, com amor fraternal.
Essa palavra amor fraternal em grego é exatamente a palavra Filadélfia. É como já falando assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com Filadélfia. Que rico, não é, irmãos? É como se estivesse falando assim: ame de coração uns aos outros, como a igreja de Filadélfia o faz, com amor intenso um pelos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você dando a honra pro irmão. Irmão, é uma honra servir ao Senhor junto com você. Irmão, é uma honra amar o Senhor junto com você. Irmão, você está na minha frente. Irmão, você é muito importante, até mais do que eu na edificação. Apesar que, claro, na edificação todos nós somos importantes iguais, mas quando nós aprendemos a dar honra para os outros, nós falamos, irmão, você é mais importante do que eu na edificação. Não é verdade, né? É só uma questão de honra, né? Então veja como é tremendo. Aqui, a primeira vez aparece a palavra Filadélfia no Novo Testamento, né? Ou seja, amai-vos cordialmente de coração uns aos outros como Filadélfia. Vamos agora para o 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 21, fala assim, Paulo vira assim para os coríntios, tinha tanto problema que a gente Corinto, tanto problema, Paulo fala assim, que preferis? Irei a vós outros com vara, com disciplina, com justiça ou com amor e espírito de mansidão? O que é melhor? Paulo pergunta para os coríntios, o que vocês preferem? Que eu vou com a vara ou com amor e espírito de mansidão? O que nós preferimos? Se o irmão fosse tratar comigo, o que eu preferia que ele tratasse comigo? Com a vara ou com amor, espírito de mansidão? Nós vamos com a vara, mas se fosse eu que fosse o alvo da vara, se eu pudesse escolher, eu ia escolher o quê? Vamos falar, se você quer o quê, Gustavo? Eu vou te disciplinar. É com a vara ou com o espírito e amor de mansidão? Eu duvido que alguém aqui falaria que prefere a vara, né? Se fosse a vara, a comparação fosse a vara, me perdoa a brincadeira, a vara e um porrete, aí você fala, eu prefiro a vara. Mas a comparação aqui não é a vara e um porrete, é a vara e algo muito melhor que a vara. O porrete é algo pior. Agora, a vara é algo ruim. Agora, algo muito melhor que a vara é espírito de mansidão. É claro que eu quero espírito de mansidão e amor. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Onde Paulo quis chegar com isso? Paulo falando assim, olha, eu poderia ir com justiça, mas eu quero deixar vocês escolherem. Vocês querem que eu vou com justiça ou eu vou com amor e mansidão? O que o Paulo amava os irmãos? Ele deu até oportunidade. É essa pergunta que ele fez, apesar de tantos problemas gravíssimos que havia naquela igreja em Corinto, mostra o amor de Paulo. Paulo já pôde ir direto com a vara, mas ele falou assim, não, eu vou deixar vocês escolherem. Se vocês não escolheram o óbvio, que é o espírito de mansidão e amor, eu vou ter que ir com a vara. Mas eu não quero ir com a vara. Eu quero ir com o espírito de mansidão e amor. A pergunta já diz a resposta. Escolham. É como o pastor suplica, escolha o amor. Escolha o espírito de mansidão para que eu não tenha que ir com a vara. Eu não quero ir com a vara. Vocês não estão entendendo? Não é a vara que me importa, é o amor. Eu quero que vocês ganhem pelo amor. Isso é o equilíbrio entre amor e justiça, né? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 13. Depois de Paulo falar tantas coisas magníficas, né, 1 Coríntios 13, de ofertar o próprio corpo, dar todo o dinheiro, fazer tudo, falar todas as línguas dos homens e dos anjos, fosse muito inteligente, conhecer todas as ciências, profecia, profetizasse, e falar tudo é palavra de profecia, blá, 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 blá. Mas o que é mais importante de tudo isso? Né? Ele deixa bem claro, o que é mais importante de tudo isso? É profecia? É palavra profética? É não sei o quê? É oferta? É dar o corpo para os pobres? É morrer no nome dos pobres? É falar a língua dos homens e dos anjos? É ser muito inteligente, saber toda a ciência? Tudo isso é mais importante? Não. O que é mais importante de tudo isso? Ele fala assim, olha o versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que que é perfeito? E o que é ser aniquilado em parte? Vou explicar. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino.
Porque agora vemos em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, o que está falando de agora, o agora, ele cita coisas que acontecem agora no versículo 12 e no versículo 13. O que ele cita como o agora, o que acontece agora, é o que é em parte, é o que não é perfeito ainda. E o que ele fala, o que vai ser no futuro, é o perfeito. Quando vier o que é perfeito, tudo que tem no agora hoje vai desaparecer, tá? Quando ele fala que agora vemos em espelho obscuramente, vai desaparecer. Um dia, quando o Senhor voltar, nada vai ser obscurecido mais. Nós vamos ver face a face, que é o perfeito. Aí continua, agora conheço em parte. O que nós conhecemos em parte, ele não é o perfeito. É o que nós estamos vivendo hoje, mas ele vai sumir um dia. Um dia, vamos conhecer, então conhecerei como também sou conhecido. Vamos conhecer aquilo que o Senhor me conhece. Como o Senhor me conhece, eu conhecerei também. Aí o versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Ou seja, a fé, a fé, a esperança e o amor é o que tem agora. Mas é o perfeito? Não, o perfeito é o que vai ficar. E o que vai ficar? É o amor. Porém o maior destes é o amor. Ou seja, o amor é o que é perfeito. A fé é perfeita? É o que é perfeito? Não, a fé é em parte, porque ela vai desaparecer um dia. Você sabia que a fé vai desaparecer um dia? Por que vai desaparecer? Quando o Senhor voltar, nós não precisamos mais usar a fé. Nós vamos estar vivendo com o Senhor. Fé é crer naquele que nós não vemos. É amar aquele que nós nunca vimos. Isso é fé. Fé, Hebreus 11, versículo 1, fala que é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fato não se vê. Nós esperamos o Senhor voltar. É fé. Temos certeza que ele voltará. É a convicção de fato que não se vê. É a certeza de coisas que não se vê, a convicção de fato que não se vê, né? Então, quando o Senhor voltar, não precisa de fé mais. A fé vai desaparecer. Nós estamos junto com o Senhor. E a esperança? A esperança é crer na volta do Senhor, que seremos transformados, edificados, glorificados. Tudo isso um dia, quando acontecer, foi edificada a igreja, a Nova Jerusalém. Seremos totalmente conformados. Não precisa mais de esperança, já aconteceu. Então, o que a fé e a esperança são muito importantes, mas estão em parte. Não é o que é perfeito ainda. O perfeito é o amor, porque o amor nunca, jamais, por toda a eternidade vai permanecer. Quando o Senhor voltar, vamos deixar de amar? Nunca. Vamos precisar de fé? Não mais. Vamos precisar de esperança? Não mais. Mas de amor? O amor nunca acaba. Vamos continuar amando o Senhor e amando uns aos outros por toda a eternidade. Por isso que Paulo fala no versículo 8: o amor jamais acaba. Vamos para o versículo 1 Coríntios 16. Versículo 14, Paulo fala assim: todos os votos atos sejam feitos com amor. Todos, sem exceção. O ato de ser justo, o ato de corrigir os irmãos, o ato de tratar com as situações, ainda tem que ser feito com amor. Nenhum pode escapar. Né? Nós erramos? Erramos. Eu, Gustavo, erro nessa questão muito, muitas vezes. Mas nós devemos aprender a arrepender e a fazer em amor. Quantas vezes, irmãos, abri meu coração com os irmãos aqui, eu falei palavras mais severas com os irmãos, depois eu cheguei em casa e... Tá me ouvindo? Voltou? Ainda tá travado ou não? Voltou. Amém. Quantas vezes, irmãos, né? Eu falei palavras duras com os irmãos e aí, quando cheguei em casa, eu fui me arrepender diante do Senhor, pedir perdão. Eu falei dura com um irmão específico, falei em geral. Mas eu me senti tão mal, dizendo assim, puxa, quem sou eu para falar assim com os irmãos? Né? E eu fui me arrepender diante do Senhor. Porque, na verdade, nossos atos têm que ser feitos em amor. Né? Olha o versículo 24, Paulo fala assim, Paulo termina, olha que coisa tremenda. Depois de Paulo lidar com a igreja em Corinto, que é a igreja mais problemática, se brincar, deu mais trabalho para o apóstolo Paulo. É problemas, irmão, você sabe, que não acabam mais, problemas gravíssimos.
Paulo termina a última epístola para eles, a segunda epístola, depois de falar a primeira, a segunda, o último versículo, depois de tantas, Paulo trata até duramente com eles em muitas coisas. O último versículo ele fala assim, versículo 24, o meu, aliás, é da primeira carta, perdão, estou falando da primeira carta, né? Depois também terminar a primeira carta de forma tão. Porque a segunda carta, Paulo ainda foi bem tranquilo, assim, foi mais tranquilo com eles. Tudo. Na primeira carta, Paulo tratou duramente com eles muitas coisas. Aí depois, duramente, Paulo fala assim, no versículo 24: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Ele tratou duro com os irmãos, porque coisas graves. Você sabe, 1 Coríntios, né? Tantas coisas graves, mas no final ele fala assim: o meu amor seja com todos vocês. Eu amo vocês. Isso é amor fraternal, é amor entre irmãos. O meu amor seja com vocês. Irmãos, nesse estudo de Apocalipse, por mais que eu possa errar, às vezes, assim, errar no sentido assim, abrindo parênteses, errar, e às vezes errar no sentido de às vezes ser muito palavras meio duras, eu quero dizer para os irmãos, que meu coração é, que meu amor seja com todos vocês. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Paulo fala assim, tá vendo? Na última carta, agora sim, é a última carta de 2 Coríntios, né? A última. Paulo sempre termina falando isso, né? Quanto ao mais, terminou a primeira carta falando do amor dele com os irmãos, na segunda carta termina falando assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, aperfeiçoai-vos, quer dizer, aperfeiçoe uns aos outros. Aperfeiçoai-vos, quer dizer, lute para você aperfeiçoar um irmão e o irmão te aperfeiçoar. E às vezes, nesse processo de a gente aperfeiçoar uns aos outros, às vezes somos às vezes justos demais. Mas Paulo fala assim: aperfeiçoai-vos, consolai-vos. Quando se aperfeiçoa, tem que ser de uma maneira que você consola o irmão também. Não deixe o irmão sentir que eu fui duro demais. Console, diga para o irmão que você o ama. Diga para o irmão que você faz isso porque você o ama de todo o coração. Aí continua: sede do mesmo parecer, viver em paz. O aperfeiçoamento não pode produzir um ambiente ruim entre nós, vai ter que ser um ambiente de paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. A edificação é algo muito importante, porque é isso que o inimigo treme, nós vimos, né? O vencedor da igreja em Filadélfia, ele, depois que ele aprendeu a amar os irmãos, aprender a guardar a palavra do Senhor, aprender a honrar somente o nome do Senhor e nem em nome de irmão nenhum, nem que seja nome de outros homens, de crentes também. Honrar o nome de ninguém, somente o nome do Senhor. Aprendeu a perseverar, ele se transforma numa coluna. Essas coisas que vai nos transformando em coluna. E nesse processo tem o aperfeiçoamento, tem o consolo, tem o mesmo parecer. E quando nós temos tudo isso aí, surge o amor de Deus, e o Deus de amor e de paz é conosco, né? É amor, mas também é paz, né? Vamos continuar. 2 Coríntios capítulo 13. Vou ser um pouco mais rápido aqui, irmãos. Aliás, perdão. É, eu, Efésios, na verdade, né? Na verdade, eu falei errado. Efésios. Por exemplo, irmãos, vamos falar de Efésios, né? O livro de Efésios. O livro de Efésios é o livro que mais fala no Novo Testamento sobre a edificação da igreja. É um livro sobre a edificação da igreja. Se realmente nós vivermos o livro de Efésios plenamente, nós estamos na igreja edificada. Se nós vivemos o livro de Efésios plenamente, o inimigo treme e não terá vez. Se realmente vivemos o livro de Efésios totalmente, somos a igreja de Filadélfia. Mas quando se fala de edificação, que é o livro de Efésios, o livro de Efésios tem 6 capítulos. Todos os capítulos do livro de Efésios falam de amor. Todos. Porque não há edificação sem o amor. Não há coluna sem o amor fraternal.
capítulo 1, versículo 22, 20, quer ver, ó? Versículo 4, fala assim, ó. Assim como nos escolheu nele, Cristo, né? Deus Pai nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, o Senhor nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis. Mas ser irrepreensível parece algo muito justo, né? Tem que ter muita justiça para ser irrepreensível. Mas ele fala assim: perante Ele e em amor. Ser justo, ser santo e irrepreensível tem que ser em amor. Aí no capítulo, então fala em amor. Aí no capítulo 2 fala assim, ó. Quer ver? Versículo 4. 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. O amor. Capítulo 3, Paulo fala assim, quer ver, ó? Ah, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. 19. E conhecer o amor de Cristo. Tá vendo? Todos os capítulos falando de amor. Capítulo 4, Paulo fala também do amor, né? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Noção da verdade? Precisamos. A verdade é fundamental, sim, mas ela tem que ser seguida em amor. Capítulo 5, Paulo fala no versículo 2: E andai em amor, como também Cristo nos amou. Capítulo 6, último capítulo, ele pega e fala assim, quer ver? Ah, deixa eu achar o versículo, irmão. No versículo 23. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, irmãos? Todos os capítulos de Efésios, que é o livro da edificação, é em amor. Tá? Agora vamos pular para Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo fala assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa ou contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de todos os pontos da igreja de Filadélfia, o mais importante é o amor. 1 Tessalonicenses 4. Aqui é a segunda vez que aparece, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a palavra Filadélfia, tá? 1 Tessalonicenses 4, 9. Olha Filadélfia aparecendo dentro da igreja em Tessalônica, quer ver? No tocante, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. No tocante ao amor fraternal, no tocante à Filadélfia. A palavra amor fraternal aqui no grego é Filadélfia. No tocante à Filadélfia, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estejais por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. No que diz respeito ao amor fraternal, a Filadélfia, é uma questão de amar uns aos outros. Ninguém precisa instruir mais. Vós mesmos estáis por Deus instruídos. Quem é que nos ensina sobre o amor fraternal? É Paulo? Não, é o próprio Deus. É o próprio Senhor. Não precisava que ninguém ensinasse. Isso é Filadélfia, amor fraternal. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pondera, aliás, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Parece que o poder e o amor não andam juntas, não é? O espírito de poder parece que sai, parece como uma locomotiva sem governada, né? Sai passando por cima de todo mundo com poder, poder, poder. Aí de repente fala assim: peraí, e o amor?
Espírito de amor. Precisamos amar. Mas aí, como parece que o poder e o amor estão, às vezes podem parecer que estão é, um chocando com o outro, né? Aí ele fala a outra palavra, espírito de moderação. Ou seja, que é moderação? Que é você moderar entre o poder e o amor. Equilibrar entre o poder e o amor. Nós precisamos ter cheio de poder, precisamos cheio de amor, precisamos, mas precisamos ter um equilíbrio entre poder e amor, que é a moderação. Tá? Vamos para Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, é a terceira vez que aparece a palavra Filadélfia. Hebreus 13, 1. O último capítulo de Hebreus. Hebreus, irmãos, é um livro que fala muito sobre santidade. Muito. O livro inteiro fala sobre a santidade. Aí, quer ver? Como fala de santidade o livro inteiro? Quer ver? Ó? Olha Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo como é importante a santificação no livro de Hebreus? Mas aí no último capítulo, 13, versículo 1, fala assim: seja constante o amor fraternal. Amor fraternal aqui no grego é Filadélfia. É como se fala assim: seja constante Filadélfia. Irmãos, por que Filadélfia era renovada pelo Senhor? Porque ela era constante, ela perseverava. Eles continuavam, apesar dos problemas, e mesmo que era tão importante a santificação, corrigir as situações erradas que aconteciam na vida da igreja, eles continuavam amando uns aos outros ardentemente. Eles eram constantes no amor fraternal. Seja constantes o amor fraternal, seja constantes Filadélfia. Vamos para o versículo. Vamos para a primeira Pedro agora. Agora é a quarta vez que aparece a palavra Filadélfia no Novo Testamento. Primeira Pedro. E aqui, Primeira Pedro é tremendo isso, é muito claro isso. Primeira Pedro, capítulo 1, no versículo 13. Primeira Pedro, amados irmãos, é outro livro da Bíblia que é muito forte a ênfase da santificação. Muito forte, tá? Porque olha só, olha o que fala no versículo 13, quer ver? Por isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. Só um segundinho, irmão. Deixa eu achar o versículo certo mesmo. É, é isso mesmo, tá? Fala assim, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Vamos falar, busca santidade, né? Pode continuar. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então é um livro que enfatiza a santidade ao máximo. Aí, pula para o versículo 22, aí ele fala assim, ó: tendo purificado a vossa alma, buscar a santidade, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. O amor fraternal é Filadélfia em grego. Tendo em vista o amor Filadélfio, amor entre irmãos não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. No processo de santificação, irmãos, na vida da igreja, nós não podemos esquecer que o amor fraternal, o amor entre os irmãos, de coração, tem que ser superior até mesmo à santificação. Quer dizer que nós vamos negligenciar o pecado? Não. Mas quer dizer que nós vamos
Tratar com o pecado de santificação, mas um amor ardentemente que chega a queimar. Olha, pula para o capítulo 3, versículo 8. Primeiro, 3, 8. Olha só. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Amigos fraternalmente amigos, amando fraternalmente, misericordiosos, humildes. Agora pula para o capítulo 4, versículo 8. Depois, aqui capítulo 4, depois de Pedro ter falado de santificação, todos os capítulos falando sobre a vida exemplar entre marido e mulher, no capítulo 3, o amor fraternal, aqui nessa parte do versículo 8 ao versículo 12, né, que é Filadélfia, falado sobre o exemplo do Senhor, longanimidade. Aí no capítulo 4, Pedro fala da pureza, dos deveres. Aí ele vem no versículo 8 e fala assim, depois de falar toda a santificação no livro dele, ele fala assim, acima de tudo, acima de tudo que eu falei, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É como se ele falasse assim, acima de tudo, tende amor fraternal. Filadélfia. Aqui, claro, aqui no versículo 8 ele não usa a palavra Filadélfia, mas está implícito o sentido, porque fala assim de tudo, porém tem de amor intenso uns para com os outros. Amor intenso um para com os outros é Filadélfia, é amor entre irmãos. Acima de toda a santificação, acima de todos os deveres, o mais importante é amor intenso um para com os outros. Irmãos, eu paro por aqui. E essa era a palavra final de Filadélfia. Eu quis mostrar para os irmãos que a característica mais importante da igreja de Filadélfia é o amor fraternal. E que há problemas na igreja. A igreja de Filadélfia não é uma igreja que não tem problema, muitos problemas, mas eles se amam, amam de todo o coração. Amém? Jesus é o Senhor. Que o meu amor seja com vocês.